Feliz sábado, Nova Semente. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu estou aqui para celebrar o Dia Mundial dos Desbravadores juntamente com vocês. São 75 anos de história, 75 anos de vidas transformadas e é um momento muito importante para o nosso clube de desbravadores Nova Semente. É um momento onde nós estamos agradecendo formalmente a nossa igreja por todo apoio, por todo carinho, por tudo que a gente vem passando junto. É um ano de muitas mudanças e esse ano impactou diretamente no Clube de Desbravadores também. Mas de certa forma, tem sido um ano que a gente tem crescido muito junto como igreja e como clube. Eu agradeço principalmente hoje aos pais que estão com todos nós. São ponta firmes demais, é uma galera que a gente tem um carinho muito grande. Principalmente a nossa diretoria, também uma diretoria ponta firme, que está ajudando, cuidando. E, não menos importante, a todos os nossos desbravadores, que são dedicados, esforçados e fazem tudo aquilo que eles podem fazer e o que está dentro de seu alcance. Nós estamos aqui para mostrar um pouco do que é o Clube de Desbravador para vocês. Eu não sei se de repente todos aqui conhecem, mas o Clube de Desbravador, ele funciona para crianças de 10 a 15 anos, onde nós ensinamos o mental, o físico e espiritual para cada um deles. E se de repente você tem um filho de 10 a 15 anos, o momento é esse. Entre em contato com a gente. Qualquer pessoa que tiver de branco ou com a blusa azul e vermelha, você pode entrar em contato para poder inscrever seu filho. Amanhã, principalmente, a gente vai estar com uma programação muito legal. Amanhã não, já começa hoje, na verdade, que é o nosso acampamento. De repente, aliás, as inscrições infelizmente já fecharam. Mas se fosse possível, nós queríamos todos vocês lá com a gente, porque vai ser um evento muito bacana. E eu quero convidar todos vocês para seguir a gente lá no Instagram. Se você tiver um momentinho, entra lá no Instagram, novasemente.desbravadores. Siga a gente lá. Amanhã hoje, vocês vão acompanhar toda a trajetória do nosso acampamento, que vai ser um acampamento incrível. E nos chame lá para inscrever seu filho, tá bom? O acampamento vai passar, mas o Campuri está chegando e a gente quer ver vocês junto com a gente. Nesse momento, eu gostaria de pedir para que todos vocês ficassem em pé para a gente começar oficialmente a cerimônia. E eu gostaria de convidar agora a entrada das bandeiras. Nesse momento, eu gostaria de convidar todos vocês a ficar no voto posição para o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. Lei.
A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. Lema. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Voto de fidelidade voto de fidelidade à Bíblia. Posição. Voto de fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Essa é a posição. Podem se assentar. O Clube dos Desbravadores tem uma importância muito grande aqui na nossa comunidade. Na verdade, em todo o Adventismo, o clube hoje ele celebra 75 anos, desde 1950 oficialmente. E aqui na nossa comunidade, o nosso clube ele tem inspirado gerações. Tem um momento no clube que é muito especial, que é o momento da admissão em lenço. Então, o juvenil ele conhece o clube, ele começa a participar do clube e ele começa a aprender mais também sobre os ideais do clube, sobre atividades sociais, educacionais, espirituais. E então, chega um momento em que ele é admitido oficialmente, reconhecido oficialmente como participante do clube. E para isso, cada desbravador precisa ter o uniforme e o lenço. E nós teremos este momento aqui agora. Eu gostaria de convidar o nosso diretor, o Hasley, e também a todos os nossos desbravadores que estarão participando deste momento especial agora da admissão de lenço. Quero convidá-los para, juntamente com seus padrinhos, virem aqui à frente. Temos as desbravadoras a serem investidas. Marina, diretoria Silei, Larissa, Camila, Dominique, Lorenzo,
Emanuele e Theo. O lenço, ele tem um simbolismo muito importante para nós desbravadores. Então eu vou utilizar aqui o do nosso diretor para explicar um pouco para vocês. Então, algumas cores, elas já saltam os olhos, né? Que é o amarelo. O amarelo, ele simboliza a excelência que deve estar presente em tudo aquilo que nós realizamos. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com a família e na nossa relação com os amigos. O nosso lenço, ele também tem um escudo, nosso símbolo, o símbolo dos desbravadores, ele tem um escudo ao centro. Este escudo simboliza a proteção de Deus, que é como o nosso escudo, que nos guia, que nos protege nas batalhas da vida. E bem assim, à frente do escudo, bem, nós temos uma espada azul. Azul, ela simboliza, a cor azul, né, simboliza a fidelidade, e a espada, ela simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos ajuda nas nossas batalhas, como a Bíblia assim o diz, né? E bem, o nosso escudo, ele também é um triângulo invertido. Esse triângulo invertido, ele tem um significado muito especial. Ele significa que o serviço, ou melhor, a posição do serviço, ela vem antes. Então, aqueles que servem, eles têm proeminência. Então, o escudo é invertido por esse motivo. E o vermelho no Clube dos Desbravadores, no nosso escudo, ele simboliza o sangue de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, que nos limpa, que nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Bem, cada um destes símbolos, vocês podem ver, eles são aqui bordados, né, contornados pela cor amarela, que simboliza justamente a excelência em tudo aquilo que nós pregamos, ensinamos e realizamos. Nós teremos agora justamente a investidura, então a admissão em lenço dos nossos desbravadores. Dominique. Theo. Silei.
Ao redor do símbolo está o globo. E o globo, ele simboliza o nosso objetivo, a nossa meta maior, de fazer com que a mensagem de Deus ela alcance a cada pessoa, em cada canto do mundo, com essa mensagem de que Jesus breve vai voltar. Vamos fazer uma oração. Antes da oração, não é? Preciso dizer, sejam bem-vindos à família do Lenço oficialmente. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque a nossa geração ela avança com decisões tão importantes. Famílias são transformadas, vidas são totalmente mudadas através do ministério do Clube dos Desbravadores. Nós louvamos ao Senhor pela liderança levantada para cuidar deste ministério tão precioso. Nós louvamos ao Senhor pela nossa juventude, pelas decisões que são tomadas diariamente com os princípios ensinados através do Clube dos Desbravadores. Que o Senhor abençoe a história, a vida de cada desbravador que foi admitido em Lenço oficialmente nesta manhã. Em o nome de Jesus, amém. Livro dos Salmos. Matthew Henry, um comentarista bíblico, certa vez orientou seus filhos a estudarem a Bíblia. E ao fazê-lo, ele deu a seguinte recomendação: que vocês procurem ler um versículo do Salmo 119 por dia. E o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, possui 176 versos. Assim, vocês farão a leitura desse capítulo pelo menos por 2 vezes ao ano. E por que Matthew Henry disse isso? Philip Henry, o filho dele, registrou no livro póstumo, em homenagem ao seu pai, dizendo que o pai dele afirmava que toda a graça cresce conforme cresce o amor pela palavra de Deus. E no Salmo 119, versículo 145, diz o seguinte: Senhor, eu peço a sua ajuda de todo o coração. Ouça-me, pois obedeço às suas ordens. Senhor, eu peço, salva-me. Assim continuarei a obedecer à sua vontade revelada. Bem antes de o sol nascer, eu clamo por ajuda ao Senhor e espero com muita fé na sua palavra. Fico acordado durante a noite pensando nas suas promessas. Ó Senhor, ouça a minha voz por causa do seu doce amor. Preserve a minha vida segundo as suas leis. Matthew Henry tinha bem claro, assim como o salmista Davi, que existe total conexão entre uma vida de oração e o estudo da palavra. E que se eu e você adotarmos isso como prática em nossa vida, como disciplina espiritual, orar ao Senhor e estudar a palavra, nós receberemos dele poder para continuar caminhando aqui. Eu não sei se você percebeu, mas o salmista Davi fez alguns pedidos. Senhor, por favor, me ouça, me escuta. Por favor, me ajuda e me salva. Se há alguém aqui que precisa ser ouvido por Deus e precisa de salvação, eu convido você a se ajoelhar para que nós oremos e falemos com o Senhor nesse momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que habitas nos mais altos céus, mas que também está presente aqui em nosso meio, perto de nós, cuidando de nós e nos abençoando. Nós agradecemos ao Senhor por esse sábado. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para prestarmos esse culto em honra e glória ao Teu nome. Deus eterno, assim como o salmista fez, nós queremos clamar e pedir por Sua ajuda nessa manhã. Nós queremos clamar e pedir que o Senhor nos ouça. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos salve. Deus eterno, como vimos em Tua palavra, se isso for real em nosso viver, se tivermos uma vida de relacionamento e comunhão com o Senhor, uma vida de oração e estudo da Tua palavra, com certeza seremos fortalecidos e orientados para que nós continuemos vivendo e caminhando nesse mundo até que o Senhor volte. Deus eterno, o Senhor conhece cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Fala ao coração de cada um, restaura, traz resposta, orientação, conforme a Tua santa e bendita vontade.
Que tudo que continuar sendo feito aqui, os louvores e a exposição da tua palavra, nos conduza para mais perto de ti e nos transforme para a honra e glória do teu nome. Humildemente pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu não sei explicar, mas no começo desse ano, na realidade no final do ano passado, nessas revisões de metas, de objetivos e de planos, eu tinha muita coisa para pedir para Deus, acho que todo mundo tem, muita coisa para agradecer e a gente faz, mas eu pedi para Deus descanso, paz e sossego para o meu coração. E nessas conversas com Deus, Ele me lembrou de uma frase que eu escuto há mais de 25 anos, que a gente falou aqui no caso, que é cumprir fielmente a parte que me corresponde. Eu sou muito ansioso, eu estou tremendo aqui agora, eu tenho dificuldade para dormir, e eu comecei a falei, não, tá bom, eu vou cumprir fielmente a parte que me corresponde. Eu sou do Clube de Desbravadores há mais de 25 anos, eu lembro das coisas do meu pai em casa, lenço, faca e tudo, e eu falei, esse ano, tudo que me pedirem que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu estou fazendo coisas que não estão ao meu alcance. E aí com família, amigos, atividade, trabalho, estudo, tem dias que eu chego em casa e eu capoto. Mas tem dias que mesmo assim eu não consigo dormir. Mas eu tenho paz e descanso no meu coração. E às vezes eu fico batendo um papo com Deus às 3h40 da manhã. Quando a gente fala sobre fidelidade aqui, principalmente quando a gente fala na igreja, a gente lembra muito sobre finanças. Mas fidelidade, ela é mais que isso. Fidelidade é colocar Deus em primeiro lugar sempre. E confiar que Ele vai fazer sempre o melhor para mim. É devolver para Ele parte do meu tempo, dos meus talentos e dos meus recursos. Não porque é meu, mas porque eu estou devolvendo para Ele. E agora, hoje, eu te convido a fazer a mesma reflexão. Eu estou cumprindo fielmente a parte que me corresponde? Eu estou usando os meus talentos para levar a mensagem do advento a todo mundo em minha geração? Quanto tempo eu estou dedicando para isso? E eu estou contribuindo com os meus dízimos e as minhas ofertas aqui na Nova Semente, na construção do nosso prédio, para fazer a diferença no coração de São Paulo, que é o lugar que a gente vive? Se você ficou com dúvida em algumas das respostas acima, a gente tem uma igreja que precisa do seu tempo, do seu talento e do seu recurso. Me procura a liderança, o time pastoral. Tem muito departamento precisando de tudo isso de você. Agora é o momento da gente reconhecer o quanto Deus tem feito por nós. Momento de abrir o nosso aplicativo no Serve em Mim e realizar a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. Se você preferir realizar um Pix, está sendo apresentado a nossa chave Pix, que é o e-mail novasemente.ap@adventistas.org. Nesse mesmo e-mail, você pode, por gentileza, enviar a distribuição do que é dízimo e do que é oferta. Caso você não queira enviar o e-mail, por gentileza, acrescenta na casa ali dos centavos, como a gente já está acostumado, 10 centavos dízimo, 20 centavos oferta e 48 centavos as ofertas destinadas para a nossa construção. Que Deus abençoe a vida de vocês ainda mais e que a gente siga daqui para frente cumprindo fielmente a parte que nos corresponde. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta
assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Feche seus olhos por uma oração. Senhor Deus, querido Pai, a gente te agradece pela tua fidelidade, mesmo quando às vezes a gente não merece ou a gente sente que não merece. Toca no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, que a gente possa contribuir com os nossos recursos, com o nosso talento, com o nosso tempo, para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, Deus. Eu tô com saudade e o que eu puder fazer para acelerar a sua vinda, me dê força, nos dê vontade para que isso aconteça. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira foi um dia marcante para nós, para nossa família. Porque quarta-feira completou 3 anos de quando nós chegamos na Nova Semente. E parece que foi ontem. E eu louvo a Deus porque nesses 3 anos nós pudemos conhecer histórias incríveis da maneira como Deus alcança pessoas, da maneira como Deus transforma vidas. E eu louvo a Deus por todas essas decisões que foram tomadas ao longo desse tempo. E eu louvo a Deus também pelo privilégio de poder estar aqui hoje. Mais uma vez, mais um sábado, para selarmos mais decisões ao lado de Cristo Jesus. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que ainda precisa passar pelas águas e precisa ainda tomar essa decisão ao lado de Cristo. E se por algum motivo você ainda não passou pelas águas, hoje o Espírito apela mais uma vez ao seu coração. Ainda é tempo de tomar uma firme decisão ao lado de Jesus. Ainda é tempo de você passar pelas águas, porque Jesus Cristo diz que aquele que crer e for batizado será salvo. E Jesus espera por você. Você que ainda não passou pelas águas, mas talvez você, que assim como a Raíssa, que é quem eu chamo aqui para entrar no tanque, acompanhada pelo pastor Anderson, foi batizada quando criança, mas a vida tem os seus caminhos, os seus reveses. Mas ela sentiu o toque do Espírito e sentiu que era hora de voltar. E por um convite da sua mãe, cadê? Vem para esse lado aqui, ó. A mamãe está por aí? Pode vir aqui perto no tablado para assistir mais de perto o batismo. Se tiver algum outro familiar que queira vir mais pertinho aqui, pode vir também, para poder acompanhar um pouco mais de perto essa decisão. Ó, como eles estão do outro lado, então eu vou pedir para você vir desse lado aqui, ó, para eles verem bem o seu batismo. E a Raíssa veio aqui e de repente Deus começou a tocar no seu coração e ela entendeu que era hora de voltar. De reatar essa aliança com Jesus, de reatar esse compromisso que ela fez. E de realmente se render àquilo que Jesus fez. Para remir todo esse tempo, as férias acabaram, hein, Raíssa? Agora é para viver uma vida ao lado de Jesus, para agarrar na mão dele e nunca mais soltar. Porque Jesus está voltando. E você dá um passo muito importante para o seu preparo, para que naquele grande dia você possa estar em pé, olhar para o alto e dizer: esse é o meu Deus em quem eu estava aguardando. E Deus seja louvado por ter trazido você até aqui. A partir desse momento, o que passou, passou. O passado fica lá atrás, agora é uma nova vida em Cristo. E é para cumprir o desejo do teu coração, para que você receba dele o perdão para os seus pecados, para que você receba de Jesus um novo coração, para que o seu nome fique registrado no livro da vida e nunca mais saia de lá. É que eu, seguindo a ordem do Mestre Jesus, como ministro do Evangelho, para o perdão dos seus pecados, para receber uma nova vida em Cristo, eu te batizo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Segue firme nesse caminho. E eu quero chamar agora, para que venha ao tanque junto com o pastor Anderson, a Isadora. A Isadora também tem uma história muito particular com Jesus. E eu sei que tem familiares aqui, o tio que trouxe ela para cá, que deu a primeira Bíblia. Venham aqui pertinho também. E só lembrando vocês, o pastor Anderson tem tido uma influência muito grande nessas decisões. Como vocês sabem, o pastor Anderson, ele coordena a classe bíblica do Começos, que acontece aos sábados à tarde, também às quintas-feiras à noite online. E a maior parte dessas pessoas tem passado por essa classe ou tem recebido estudos pelo pastor Anderson. E eu sei que tem gente que está só aguardando a ordenação do pastor Anderson para ser batizado aqui. E esse dia está chegando, dia 4 de outubro, à tarde, então você não pode perder esse momento. A cerimônia de ordenação vai acontecer aqui na Nova Semente. Nós temos vagas limitadas, então tem que chegar cedo. Mas dia 4 de outubro o pastor Anderson vai ser ordenado, e a partir desse momento o pastor Anderson vai começar a poder realizar os batismos aqui. E eu já sei de uma fila preparada, e de repente você pode entrar nessa fila aí também, para ser batizado pelo pastor Anderson. E o que acontece com a Isadora é que o tio deu a primeira Bíblia, trouxe ela para cá. E a sua sogra que deu a primeira Bíblia, né? A sogra que deu a primeira Bíblia, o tio trouxe para cá. É verdade. E você vê, o tio ainda não passou pelas águas, a gente está orando por isso. Mas Deus vai usando, vai trabalhando, e Deus tem os seus instrumentos. E nós temos orado pela decisão do tio também, para que em breve esteja aqui selando o seu compromisso com Cristo, e Deus seja louvado por isso. A partir do momento que a Isadora recebeu a Bíblia, ela começou a fazer os seus devocionais todos os dias, os seus momentos de oração. E ela veio à Nova Semente quando a gente estava fazendo aquela série do Divertidamente, lembra? Do Espiritualmente, na verdade, baseado nas emoções do desenho. E a partir de lá ela começou a ter várias experiências reais e transformadoras com Jesus. E eu estou olhando para mais gente que precisa passar aqui pelo tanque também, viu? E nós estamos orando por isso, pela sua decisão. É com você mesmo que eu estou falando. Jesus sabe. E Ele tem tocado em muitas vidas e muitos corações. Tocou na vida de Isadora. E louvado seja Deus pelo teu coração sincero, pelas decisões que você foi tomando ao longo do caminho. Passou pela classe do Começos com o pastor Anderson, e por isso você está aqui. Deus seja louvado por isso. Isadora, é para cumprir o desejo do teu coração, para a tua felicidade também, para que você sirva de influência para muitos jovens tomarem essa decisão também, porque numa das melhores fases da vida, você toma a melhor decisão que um ser humano podia tomar, que é selar o seu compromisso com Cristo e se preparar para a breve volta de Cristo Jesus. E é por isso que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para o perdão dos seus pecados, para você receber dele um novo coração, uma nova vida, para que o seu nome fique gravado para sempre no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe muito, viu? Parabéns, parabéns, parabéns. Deus te abençoe. Deus seja louvado por isso. Eu vou dizer para você que eu passaria o sábado todo fazendo isso. Porque é maravilhoso pensar que o que acontece aqui tem impacto para a eternidade. O que acontece aqui é visando uma nova vida, é pensando no que Cristo tem preparado. E essa é a melhor decisão que alguém poderia ter tomado. E Jesus está esperando você. Está chamando você
que decidiu ser um discípulo, para declarar para o mundo e para todo o universo que vale a pena servir a Jesus e que não existe outro caminho. Passar pelas águas é seguir o exemplo que Jesus deixou, onde você morre para a velha vida e renasce uma nova criatura em Cristo. E você declara de que o melhor caminho para o ser humano é seguir a vontade do Pai. E eu quero orar por você que ainda não passou pelas águas. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje entre nós que ainda não passou pela experiência do batismo? Deixa eu ver a sua mão. Nós temos aqui algumas pessoas. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, existem aqui alguns filhos e filhas do Senhor que ainda não passaram pelas águas. E nós sabemos que o Senhor está voltando para nos buscar. E que falta pouco tempo para isso acontecer. E eu quero colocar esse teu filho e essa tua filha em tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor continue batendo a porta do coração, para que muito em breve eles possam estar aqui também, selando o seu compromisso com Cristo. Que eles possam descobrir, ó Deus, que não há outro caminho para a felicidade plena, para a vida completa. Não há esperança em nenhuma outra pessoa e não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Cristo Jesus. Então, Pai, que o Senhor continue trabalhando nesses corações, preparando a cada um deles, para que juntos nós possamos aguardar o nosso Senhor e Salvador voltar nas nuvens dos céus. E para aqueles que já passaram pelo batismo, ó Deus, confirme essa decisão a cada dia no coração. Que a cada dia nós possamos renovar o nosso compromisso e a decisão que nós tomamos um dia de servirmos ao Senhor. Guarda o nosso coração, continua conosco, nos abençoa, ó Deus, em tudo que vai acontecer aqui ainda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu tô com a roupa molhada porque Deus abraça os mais importantes da vida, de gente que encontrou Jesus. Pode aplaudir, é isso aí. Louvado seja Deus. Tinha água no tanque semana retrasada, tinha água semana passada, tem água hoje. Pelo que eu vi na programação não está previsto para a semana que vem, mas eu deixaria água aí, porque pode ser que seja o seu dia de entrega também, para que você encontre esse amor que derruba as muralhas que nos separam dele, esse amor que destrói as mentiras, que nos alcança, que é ousado. Então se coloque em pé e vamos adorar juntos agora. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, aleluia, e ele tem sido bom demais, né? Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.
sei o céu, então canta aí, ele traz luz. Traz luz para as sombras. Aleluia, e ele derruba todas as muralhas. Destrói as mentiras. Que coisa mais linda, então continua cantando aí. Traz luz para as sombras. Ele faz de tudo por mim e por você, e ele derruba todas as muralhas. Destrói as mentiras. Louvado seja Deus, mais uma vez ele traz luz. Traz luz para as sombras. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, e pode aplaudir aí a esse amor que nos alcança mais uma vez. Louvado seja Deus, amém. Como é especial adorar a Deus junto com você a cada culto. Como eu agradeço a Deus por esses momentos que a gente vive aqui. E eu faço um convite pra você, que eu já fiz semana passada. Lançamos na semana passada, né? No dia 5/10, nós teremos aqui o musical Ressuscitou, aqui na nossa casa, na Nova Semente. E você é convidado para vir pra cá, para testemunhar o amor nascendo mais uma vez. Tem um QR Code na tela, aponta seu celular, garanta seu ingresso e presenteie alguém também. Eu tava falando com uma pessoa nessa semana, muito amada aqui da Nova Semente, porque eu tô aqui igual recolta. Lembra da recolta? Manda mensagem pra um, pra outro, vou convidando, a gente vai se ajustando aqui. E aí ele falou assim: ô Léo, eu não consigo eu tenho uma viagem pra esse dia, eu queria muito estar, mas eu vou comprar 10 ingressos e você vai dizer pra mim pra quem são esses 10 ingressos, porque eu quero que pessoas estejam lá pra serem alcançadas por esse amor. Então, se você tem alguém que você quer muito presentear, eu tenho 10 ingressos aqui de um filho de Deus que quer abençoar você, para que você traga pessoas para cá. E que você também faça esse movimento. Traz seu filho, seu amigo, seu irmão, seu vizinho, traz sua família, as pessoas que você quer ver no céu. Faz como o Felipe fazia, ele fazia assim. Ele tinha um amigo e ele tinha a melhor coisa que já aconteceu na vida dele, que era Jesus. Então ele ia naquele amigo e falava: vem cá, eu preciso te apresentar alguém. E ele colocava esse amigo aos pés de Jesus, para que esse encontro transformasse a vida dele. E eu sei que você conhece alguém que precisa estar aos pés de Cristo para ter a vida transformada. Então traz para cá, para esse dia, que vai ser muito especial. Bênção para toda a sua família, para essa igreja. Eu acredito nisso e tenho orado por isso, e Jesus já tem feito tanta coisa por nós, né? E a canção que vamos cantar agora é mais uma declaração dessas que a gente faz para o céu, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, não estou conseguindo sozinho. As lutas tentam me afastar do Senhor, tristeza, escuridão nos afastam. Eu preciso de Ti como a corça anseia por água. E Ele vai oferecer isso pra gente agora, o melhor que Ele tem, que é Ele mesmo. Nós precisamos do Pai. Começam cantando: preciso de Ti,
Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Posso ouvir você? Distante de ti, Senhor, Sem Ele não vale a pena, não vale. E Ele tá aqui, e Ele escuta o meu e o seu clamor. Então declara isso aí. escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta
Querido e bondoso Deus, a nossa alma tem sede de Ti. Às vezes mesmo sem percebermos na nossa vida, há uma falta, um clamor em fazer a sua vontade, em estar de acordo com os seus princípios. É que Deus, na nossa vida, melhor, no nosso coração, há um desejo por algo maior, por algo mais excelente, por encontro verdadeiro e genuíno com algo que valha a pena, que confira propósito à nossa existência. Ó Senhor, nós identificamos aqui qual é a falta, qual é a nossa necessidade, qual é a necessidade da nossa vida. É o Senhor. Por isso, Deus, nós declaramos que como o ar que nós respiramos, nós precisamos do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente através de nós hoje, neste momento, pela Tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Queridos, que oportunidade maravilhosa estarmos hoje aqui. Tem alguém hoje vindo pela primeira vez na nossa comunidade? Deixa eu ver se temos pessoas aqui vindo pela primeira vez. Algumas pessoas estão vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Você está na Nova Semente, uma comunidade que existe com um propósito. O propósito de que nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Hoje é um dia muito especial. Vocês estão vendo que eu estou com uma roupa diferente. Esse é o chamado uniforme de gala dos Desbravadores. Desbravadores é um clube da nossa igreja, da Igreja Adventista, que tem um ministério muito especial com juvenis de 10 a 15 anos de idade. Nos Desbravadores eles aprendem várias coisas, mas habilidades que desenvolvem eles em 3 áreas da vida: física, mental e espiritual. Então os Desbravadores, eles realizam atividades, acampamentos, excursões. Eles também realizam nós e amarras, primeiros socorros e tudo isso para abençoar a vida, não só de juvenis, mas de famílias também, de mudar a vida de famílias. A minha vida foi alcançada porque algum dia, lá atrás, uma família convidou o meu irmão mais velho para ser um desbravador. Desse convite despretensioso, a minha família mudou completamente, não é? Os meus irmãos são adventistas, eu me tornei pastor na igreja adventista também, de modo que vestir esse uniforme também tem um significado muito, muito importante para mim espiritualmente falando. E aqui também um grupo de desbravadores que tiveram a sua vida transformada por conta desse clube. Hoje nós celebramos o Dia Mundial dos Desbravadores e o nosso clube se chama Nova Semente. Você pode olhar um pouco assim as nossas atividades, a nossa agenda, entrando ali no nosso Instagram, que se chama novasemente.desbravadores. Novasemente.desbravadores é o nosso Instagram. Você vai ficar por dentro de tudo que nós realizamos no nosso clube. Bem, na ocasião de hoje eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas. Nós vamos ler hoje, nós vamos analisar um pouco, vamos falar sobre decisões e analisar 3 decisões de uma pessoa, de um personagem muito importante da Bíblia, chamado Josias. Mas antes disso, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero compartilhar com vocês uma história real que aconteceu numa cidadezinha do interior chamada Pojuca. Bem, em 1983, era o dia 31 de outubro, por volta das 8 horas da noite, um trem de carga passava pela cidade de Pojuca. E bem, esse trem ele estava carregando mais de 100 mil litros de combustível. E justamente enquanto ele passava por aquela cidadezinha, pelaquela pequena cidade, algo aconteceu e começou a vazar combustível. Dali a pouco tempo depois, uma explosão. Cidade pequena, vocês sabem como é, né? Assim, essas coisas elas chamam bastante atenção. Então muitas pessoas, ao invés de se distanciarem do fogo, elas foram até a explosão onde estava o trem. O que acontece é que, bem, pouco tempo depois, pasmem vocês ou não, tinham pessoas ali já com baldes e recipientes para carregar o combustível
para suas casas. Só que de noite, o fogo se alastrando rapidamente, o que aconteceu foi que o fogo também encontrou o caminho daquele combustível. Então, as pessoas que estavam ali, muitas começaram a serem incendiadas. O fogo também encontrou o caminho, ele encontrou os recipientes, os baldes que estavam sendo utilizados para carregar o combustível. 126 mil litros de gasolina de combustível foi despejado. E claro, atingiu as casas que estavam próximas ao trilho do trem. 5 casas começaram a pegar fogo. E daí, ali perto, tinha uma escola. Nessa escola, a notícia chegou rápido, porque eles ouviram a explosão. E aí alguém disse assim, olha, vamos interromper então as aulas que estão acontecendo agora. Vamos dispensar os alunos. Então a professora na sala de aula reúne todos os alunos e ela diz assim, olha, acabou de acontecer uma explosão. Esse barulho que nós ouvimos foi uma explosão. Está havendo um incêndio, está havendo um grande incêndio na nossa cidade. Então vocês serão dispensados agora, vocês vão sair e ir direto para a casa de vocês. Entendido? Sim, entendido. Foi o que os alunos disseram. Mas não foi isso que eles fizeram. Porque saindo da classe, saindo da escola, um grupo de alunos se precipitou e eles foram direto para o local do incêndio, onde estava ali o trem pegando fogo. Só que um grupo mais atrás, tinha uma menina com 2 amigos dela. E quando eles estavam chegando assim, que já era possível ver a fumaça, já era possível ver o fogo tomando conta de tudo, as chamas acesas e fortes, a menina olhou e pensou assim, olha, eu estou sentindo no meu coração que eu não devo ir para lá. Eu estou sentindo no meu coração que é melhor eu voltar, que é melhor a gente voltar daqui. Só que vocês sabem como é a pressão da galera, né? E aí os amigos olharam para ela e disseram assim, não, vamos. A gente vai chegar lá perto, a gente olha o que está acontecendo, a gente volta. Só que daí a menina contando, ela diz assim que tinha gente correndo, tinha gente machucada, tinha gente gritando, barulho de sirene. Estava um caos. Ela olha mais uma vez e ela diz assim, olha, eu estou sentindo que não é para eu ir. E a menina dá meia volta e vai embora para sua casa. E os amigos vão para onde os trens estão pegando fogo. Ela chega na sua casa e ao tempo dela chegar na sua casa, um barulho ecoa por toda a cidade de Pojuca. O segundo vagão havia explodido. E dali a pouco, a menina, ela ouve no radinho da casa dela, que dessa vez, algumas pessoas haviam sido atingidas pela explosão, inclusive um grupo de estudantes. Os amigos daquela menina morreram assim que chegaram no local. Quando eles chegam perto do trem, a segunda explosão acontece. Essa história, ela deixou 99 mortos, 120 feridos, 5 casas incendiadas e 2 garotinhas que nunca foram encontradas. Essa é uma das maiores histórias do Brasil, um dos maiores acidentes da história do Brasil ferroviários. E ela tem tudo a ver com esse momento, comigo e agora sim com vocês também. Porque a menina dessa história que resolveu não ir para ver ali o acidente do trem, era minha mãe. As decisões que nós tomamos na nossa vida, elas ecoam na nossa geração, elas ecoam na nossa vida, mas para além da nossa vida. Vocês entendem? E eu fico me perguntando hoje, quando a minha mãe me conta essa história, ainda essa semana eu liguei para minha mãe para revisitar essa história, para procurar algumas matérias também que estão disponíveis na internet sobre essa história. E eu fico pensando, uma decisão em 1983 que a minha mãe tomou, mudou completamente não só a vida dela, mas também a minha vida e de todas as pessoas com quem eu me relaciono. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente toma decisões isoladas e a gente acha que essas decisões elas têm que ver comigo, com a minha vida. É problema meu, nunca é problema seu. Nunca é uma decisão isolada que afeta somente você. As suas decisões, aquilo que você faz no seu cotidiano, elas têm um impacto na tua vida, mas para além da sua vida. E hoje eu quero justamente colocar aqui em perspectiva a história de um rei que ele tomou decisões e como as decisões que ele tomou também nos devem encorajar e, melhor dito, devem também nos fazer refletir sobre as decisões que nós tomamos na nossa vida. Então eu quero ler aqui com vocês a primeira cena dessa história do rei Josias, que está em 2 Crônicas capítulo 34, que diz: tinha Josias 8 anos de idade quando ele começou a reinar,
e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o seu caminho de Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Primeira coisa, quando nós analisamos a história de Josias, nós vemos aqui que Josias ele tinha de tudo para repetir as escolhas do pai. Josias tinha de tudo para repetir a mesma história da sua família. Olha, vou só colocar um relato para vocês do que a própria Bíblia, no capítulo 33, descreve. As gerações, a história de Josias. O avô de Josias, ele se chamava Manassés. O avô de Josias reinou 55 anos em Jerusalém. Ele afundou todos os judeus, os israelitas, em uma depravação espiritual, violência, corrupção, imoralidade. Nos tempos de Manassés, as pessoas elas buscavam árvores frondosas, elas iam debaixo dessas árvores frondosas e ali elas cometiam cultos imorais, elas tinham relações, homens com homens, mulheres em grupo. E eles achavam que dessa maneira eles incitavam os deuses para fazer chover. Eles consideravam a chuva o sêmen dos deuses. Isso é história, é o que eles faziam, o que eles fizeram. Veja, nós estamos aqui com um rei de Israel. Durante 55 anos ele cometeu depravação. Ele levou o povo a se desviar de Deus. Depravação espiritual, violência. Só que no final da vida de Manassés ele se arrependeu. Ele se voltou para Deus e morreu. Então o filho dele assume. O filho dele se chama Amon. Amon assume então com 22 anos. Só que a Bíblia, quando vai falar de Amon, ela diz que Amon, ele se tornou ainda mais culpável. Ele aumentou o pecado dos pais. Ele ainda cometeu mais violência, mais torpeza. Ele afundou ainda mais a população, o povo de Israel, em depravação espiritual. Sabe, talvez alguém olhe para a história de Amon e diga assim, claro, olha de quem Amon é filho. Ele ficou durante toda a vida dele observando o que o pai dele, o que Manassés fez. Nós temos até uma frase, nesses casos que nós usamos, nós dizemos assim, tem um jargão que diz, filho de peixe, peixinho é. Olha, o fruto, ele não cai muito longe do pé. E quando a gente utiliza essas frases, a gente quer dizer o seguinte, não tem como esperar muito mais de tal pessoa. Olha os pais, não tem como esperar muito mais de tal pessoa. Olha o ambiente em que ela foi criada. E sim, parece que a história de Amon parece reforçar esse conceito, esse contexto, né? Porque ele comete ainda maiores maldades do que o seu pai Manassés. Mas o neto faz tudo diferente. É que Josias, bem, deixa eu falar como que o pai morre. O Amon, ele depois de aumentar a maldade dos pais, ele governa durante mais 2 anos, apenas 2 anos, e com 24 anos ele é assassinado. Os próprios servos mandaram matar o Amon. E aí, agora, com 8 anos, o Josias, o filho e o neto de Manassés, vai reinar. Ele começa a reinar com apenas 8 anos de idade. Josias tem muito que ver com a história de vida de muitos de vocês. Muitos de vocês que estão aqui nessa ocasião, muitos de vocês que estão nos assistindo. Josias, ele precisou assumir uma responsabilidade muito importante, com apenas 8 anos de idade. Josias, ele perdeu o pai muito cedo. Ele poderia ser ou crescer revoltado. A vida começa a exigir de Josias responsabilidades muito grandes e de adultos, quando ele é apenas um menino. Se identificou com algumas dessas partes? Em algumas eu sim. Só que Josias, ele decide fazer diferente. Sabe, a vida, o contexto de Jeremias, parece que o roteiro já estava traçado. Parece que todo o contexto, a história da vida de Jeremias, as escolhas dele, as decisões dele já estavam delineadas. Mas ele resolveu fazer diferente. Sabe, primeira coisa que eu gostaria de analisar, de falar para vocês nesta ocasião. Nós, a despeito das escolhas dos nossos pais, da nossa família, do ambiente que nós fomos criados, nós podemos decidir fazer diferente. A vida, a família, ela nos lega uma herança. Ela nos lega uma herança de sangue, uma herança genética. Mas a despeito da herança genética, nós podemos tomar uma decisão de ser fiéis, de sermos fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque a fidelidade a Deus, ela não é determinada pela herança de sangue, mas pela escolha do coração.
A fidelidade a Deus, ela não é determinada, simplesmente não é passada de pai para filho. Ela é uma decisão que todos nós podemos tomar em qualquer momento da nossa vida. Fizeram uma pesquisa, na verdade desde a década de 90 existem várias pesquisas nesse sentido que eu vou explicar para vocês. Os cientistas têm buscado observar até que ponto as escolhas de uma geração ou o trauma de uma geração pode afetar na geração seguinte. Melhor dito, o quanto que as experiências traumáticas fortes que um pai viveu pode afetar o filho e o neto. E aí, em 2013, o Instituto Emory resolveu fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa eles separaram camundongos em uma gaiola. E eles fizeram um composto químico com o aroma de flor de cerejeira. Flor de cerejeira. E aí eles fizeram o seguinte. Eles borrifavam esse aroma na gaiola com flor de cerejeira. E quando eles borrifavam o aroma, eles disparavam um choque elétrico na pata dos camundongos. Eles faziam isso, ou fizeram isso repetidamente. E com o passar do tempo, os camundongos associaram. Todas as vezes que eles sentiam o aroma da cerejeira, eles tinham dor. Então eles associavam o aroma à dor. E aí, algo incrível aconteceu. Porque estes camundongos, eles procriaram. E eles pegaram os filhos destes camundongos que haviam passado por esse trauma, por essa experiência com a flor de cerejeira, e eles também resolveram fazer o mesmo teste ou a mesma experiência com eles, só que dessa vez sem disparar o choque elétrico. Só que para ter certeza que eles não iriam aprender nada do comportamento diante do aroma com os pais, estes filhos desses camundongos, os filhotes, eles foram criados em outro ambiente sem camundongos que haviam passado pelo experimento. Então eles pegavam esses filhos, esses camundongos, esses filhotes, e eles borrifavam o aroma da flor de cerejeira. Quando eles borrifavam o aroma, sabe o que acontecia? Mesmo sem ter tido nenhuma experiência ruim com o aroma, eles ficavam mais ansiosos, mais estressados, mais agitados dentro da gaiola. Só que algo mais incrível aconteceu. Porque eles pegaram agora os netos. Eles pegaram os netos daqueles camundongos que haviam passado pela experiência forte e fizeram o mesmo experimento. Eles cresceram num ambiente com outros camundongos que nem tinham conhecido a geração posterior, os avós que tinham passado pela experiência. E eles também borrifaram o aroma da flor da cerejeira. E sabe o que aconteceu? Os netos, diante do aroma, eles ficavam mais agitados, ansiosos, nervosos, em comparação com os outros camundongos que não haviam passado pelo experimento. E ninguém também da sua família, os seus pais ou os seus avós. Então hoje se dá um nome para isso, um nome científico, chama-se herança epigenética transgeracional. Ou seja, já sabemos hoje que um evento muito forte que tenha acontecido com o pai ou com um avô, ele pode passar de gerações até a terceira e quarta geração. Vocês estão lembrando de um texto da Bíblia que fala exatamente isso? Que o Senhor é Deus zeloso, que Ele visita o pai, Ele visita a maldade do pai no filho, até a terceira e quarta geração. O que a Bíblia está colocando ali não é que Deus vai amaldiçoando gerações, mas é que Ele vai observando efeitos de uma geração na geração seguinte, até a terceira e quarta geração. Isso está nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos reagir, às vezes, diante de experiências da vida, diante de temas da vida, de uma maneira totalmente arredio. E nem é porque nós conhecemos o suficiente ou tivemos alguma experiência traumática. Pode ser simplesmente uma herança herdada. E alguém pode achar, puxa, se nós temos então toda essa herança, será que resta alguma coisa na nossa escolha, na nossa decisão pessoal? E a vida de Jeremias está aqui para dizer que sim, a despeito do que você viveu, a despeito da herança que você recebeu, você pode agir diferente. Olha, quantos de vocês, quantos de nós não nascemos e recebemos uma herança traumática da nossa família? Talvez você recebeu como herança um vício na sua família. Talvez você tenha recebido da sua herança, da sua família, um trauma. Talvez você tenha recebido um abuso. Talvez você tenha recebido uma frieza espiritual ou ausência de espiritualidade alguma. Quem sabe? Eu não estou falando para alguém aqui que cresceu num lar em que os seus pais não oraram com você. Porque eles também não cresceram num ambiente espiritual.
Quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que não cresceu lendo a Bíblia ou ouvindo os pais explicarem textos e temas da Bíblia. E talvez você esteja fazendo agora um esforço hercúleo para abrir o seu coração, para compreender o que Deus espera de você, para ser uma pessoa melhor, para você mesmo, para ser uma pessoa melhor para a próxima geração. Deus te vê. Herança genética não é determinação genética. Você pode fazer para além do que a tua família fez, você pode ser melhor, você pode ser diferente, você pode fazer escolhas diferentes. Vocês estão entendendo? Talvez você tenha recebido mais feridas do que exemplos durante toda a sua vida. Mas a fé não corre no sangue. A fé é escolha pessoal. Nós não nascemos com uma herança de fé. Talvez você não tenha nascido com uma herança de fé. E na verdade a herança de fé nem mesmo genética ela é. Mas você pode fazer uma escolha pessoal na sua vida, uma escolha de ser diferente. Porque as escolhas que você faz hoje, elas vão impactar, elas vão influenciar toda a sua geração e a geração seguinte. Vocês entendem isso? A primeira decisão de Jeremias foi uma decisão muito importante. Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu fazer diferente sem observar o meio em que ele vivia, sem importar com o lugar, o contexto, o ambiente em que ele foi criado. Ele decidiu ser diferente. Nós precisamos de coragem. Muitas vezes um esforço, um grande esforço para fazer diferente, mas é possível fazer diferente. Bem, a segunda escolha de Jeremias está aqui no verso 3. No verso 3 diz assim: porque no 8º ano do reinado de Jeremias, de Josias, sendo ainda moço, Josias começou a buscar ao Deus de Davi, o seu pai. E no ano 12 do seu reinado, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Sabe, a segunda cena que eu quero analisar com vocês da vida do jovem Josias é que ele resolveu buscar ao Deus de seu pai Davi. Olha o que a Bíblia está colocando aqui. Existe uma intencionalidade hermenêutica aqui curiosa. É que o escritor de Crônicas, ele está valorizando mais a herança de fé do que a herança biológica. Ele está supervalorizando aqui, não o Amon, que é o pai biológico, não o Manassés, que é o avô biológico, mas a Davi, que nem vivo estava. Ele está dizendo assim, olha, o Josias, ele tinha uma referência, um mentor espiritual, ou uma referência espiritual que era Davi. Sabe, hoje, e aliás, isso não é algo que nós temos só hoje na nossa sociedade, sempre existiu. É que hoje é mais falado, hoje isso é medido, mensurado, pesquisado, virou tema científico. Mas todos nós somos moldados pelas nossas referências. Todos nós somos moldados por aquilo que nós assistimos. Todos nós somos moldados por aquilo que entra na nossa mente. Inclusive, tem pesquisas que dizem que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas a você. Você fala como elas, você se veste como elas, você almeja ter o mesmo status que elas. Então nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. É impossível não ser moldado. É impossível não ser moldado num relacionamento, seja ele físico ou virtual. É impossível. É impossível não sermos influenciados por aquilo que entra na nossa mente, por aquilo que nós gastamos o tempo, por aquilo que nós contemplamos. É impossível. E veja, Josias, ele toma uma decisão, ele tem uma referência, ele escolhe um mentor, ele escolhe algo para influenciar a vida dele. E a Bíblia está dizendo aqui que a influência, a referência de Josias não foi o seu pai, foi o Davi. Foi alguém que ele nem mesmo conheceu, que ele nem mesmo teve contato. Mas ele decidiu ter como influência a Davi. E isso mudou tudo. Porque Davi foi apaixonado pela palavra de Deus. E sabe que o capítulo 34 vai narrar que Josias, ele pede para construir, ou melhor, reformar o templo que Davi sonhou em construir. Ele pediu para reformar esse templo. Enquanto ele reformava o templo, os sacerdotes encontraram um livro
que muitos autores dizem, que estudiosos do Antigo Testamento, dizem que essa porção de livro que foi encontrada foi o livro da lei, ou o livro de Deuteronômio. E assim que Josias ele entrou em contato com a Bíblia, ele rasgou o coração. Ele começou a perceber o quanto que o povo de Israel estava longe, distante da palavra. Então ele buscou ainda mais ao Senhor. Ele ensinou todo o povo a fazer o que Deus ele queria que o povo fizesse, obedecesse à aliança de Deus. A aliança que foi colocada com os patriarcas da fé, o povo havia se distanciado. Ele traz agora e institui novamente a Páscoa. Ele traz de novo uma espiritualidade, ele faz as pessoas respirarem a palavra de Deus. Olha, Josias, ele faz a maior reforma de seu tempo. A maior reforma dos reis foi feita por alguém que estava apaixonado pela palavra. Nós precisamos decidir buscar a Deus, ter uma referência, buscar a palavra. Deixa eu falar algo aqui para vocês, importante, muito especial e com muito carinho. Deixa-me mostrar algo para vocês. A Igreja Adventista fez 2 pesquisas recentes. E essas pesquisas é justamente para analisar qual é a interação das pessoas com a Bíblia, com o estudo da Bíblia. E eles perceberam o seguinte: bem, essa pesquisa, são 2 pesquisas. A primeira pesquisa ela aconteceu no ano de 2018. E eles resolveram então investigar como que está a leitura da Bíblia entre os jovens. E eles perceberam que mais da metade dos jovens adventistas, uma informação importante, os países que foram pesquisados ou que participaram da pesquisa, são os 8 países da divisão sul-americana, de fala hispana e português, no caso do Brasil. E o resultado dessa pesquisa é que mais da metade dos jovens não leem a Bíblia, dos jovens adventistas, não leem a Bíblia e nem a lição da escola sabatina diariamente. A lição da escola sabatina ela está disponível em aplicativo, ela é compartilhada também gratuitamente em PDF, é um valor irrisório. E no entanto, nós percebemos que poucos têm acesso ao contato, mas o contato com a lição da escola sabatina e com a leitura da Bíblia. Foi feita uma outra pesquisa em 2022 e eles fizeram a seguinte pesquisa. Essa pesquisa foi mundial, tá? Ela não foi feita somente com jovens. Eles perguntaram o seguinte: por que você não ensina a Bíblia para outras pessoas? Volto a dizer, pesquisa feita, realizada dentro da Igreja Adventista. E as respostas foram: 57,2%, ou seja, mais da metade dos jovens entrevistados, eles responderam que eles têm medo de não saber responder as perguntas. 43% entre jovens e adultos disseram que não conhecem a Bíblia tanto a ponto de ensiná-la. 30,2% afirmaram que não fazem estudo bíblico, não compartilham da Bíblia com alguém, porque têm vergonha. O resultado de tudo isso é que nós temos muitas pessoas querendo aprender a Bíblia, saber mais de Deus, e no entanto, poucas pessoas disponíveis, preparadas, que querem realmente ensinar, compartilhar a Bíblia. E por que não compartilha? Porque não sabe o suficiente da palavra, porque não sente segurança, porque tem medo, tem vergonha. Não é incomum nós ouvirmos hoje, nos nossos dias inclusive, pessoas dizendo, sabe, eu prefiro, ao invés de ler a Bíblia, eu prefiro escutar uma música. Eu passo o dia inteiro escutando músicas da igreja, porque na verdade eu sinto que Deus ele fala comigo assim, através das músicas da igreja. Quando eu ouço música da igreja, Deus ele fala comigo de uma forma especial, às vezes eu me emociono. Então eu prefiro, ao invés de ler Bíblia, eu prefiro escutar as músicas da igreja. Isso é muito bonito, só não é bíblico. Salmo capítulo 1, verso 1 e 2 diz, os Salmos, o Davi, ele fala, olha, bem-aventurado é o homem que ele não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Na lei ele medita de dia e de noite, na palavra de Deus. Salmo 119, 105, Davi também vai nos dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
A tua palavra é luz para os meus caminhos. Jesus, diante de uma tentação no deserto, Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus respondendo lhe disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus respondendo a eles disse, aqueles que eram judeus, que haviam acreditado nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês verdadeiramente são os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai vos libertar, a verdade vai te libertar. Palavra. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, ele diz assim, olha, busquem como recém-nascidos o genuíno leite espiritual, busquem a palavra como recém-nascido, busca o leite, para que por meio dela vocês tenham o crescimento para a sua salvação, busquem a palavra. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, antes de tudo, santifiquem a Deus no vosso coração, estejam sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Palavra. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante do mundo. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, como pessoas que amam a Deus. Amigos, queridos, como que nós nos posicionamos diante de Deus? Se nós amamos a Cristo, mas não prestamos atenção no que Ele diz. Se nós levantamos a bandeira de Jesus Cristo, mas nós não sabemos defender a sua palavra. Jovens, nós estamos sendo chamados, impulsionados para responder diante de uma geração que faz da Bíblia, que usa a Bíblia para fumar droga, que usa a Bíblia para fazer chacota. Nós estamos chamados, o Senhor tem levantado uma geração para responder, que sabe dizer, não assim diz o louvor, mas assim diz o Senhor, que ama a palavra, que vive pela palavra. Uma geração que está disposta, se necessário, morrer pela palavra. Minha filhinha, ela vai fazer 2 meses. Mas eu não estou educando apenas uma criança. Eu estou construindo uma cristã com base na palavra. Porque talvez os meus olhos fechem antes de Jesus voltar, mas eu desejo que a minha filhinha erga a sua voz e diga, diante de uma geração, de uma geração perdida, de uma geração que vive numa escuridão, de uma geração que busca um sentido para a vida, eu espero que ela seja a palavra, a mensagem de Deus, aberta, falada, dizendo para essas pessoas que existe um Deus sobre Israel. Palavra. Vocês entendem isso, amigos? Josias, ele se destacou. E sabe por que Josias se destacou? Pelo respeito, pela atenção dele à palavra de Deus. Nós amamos a Cristo, mas nós precisamos também amar a sua palavra. Nós temos as músicas de Cristo na nossa vida, no nosso coração, e como isso traz paz. Mas Ele deseja nos fortalecer, nos transformar, nos mudar pela palavra. Depois de tudo isso, Josias, ele vive a sua juventude. Ele vive a sua juventude fazendo reformas. Ele desmonta os altares da idolatria. Ele profana inclusive os profetas, os falsos profetas que haviam morrido e ensinado durante a sua vida o povo a cometer torpeza. Ele desfaz todos os altares que estavam debaixo daquelas árvores frondosas. Ele faz isso pessoalmente. Só que depois de Josias ter feito uma grande reforma, a Bíblia diz que ele toma uma decisão precipitada. É que quando Josias ele tinha 39 anos, estourou uma guerra. A Babilônia, que era um império ascendente, ela começa agora a lutar contra a Síria, que era o império dominante. E nisso, o Egito se levanta e vai para ajudar a Síria. Enquanto o Egito está avançando para ir ajudar a Síria, o rei Josias decide entrar na guerra. Ele decide agora entrar numa batalha que não era dele, numa batalha que o Senhor não pediu para ele entrar, mas ele resolve entrar nessa batalha sem consultar a Deus. Existe uma série de coisas aqui nessa história, porque no capítulo 35 nós vemos que Josias ele já havia conhecido uma profetisa, a Hulda. Ele utilizou ela em outro momento, quando ele descobriu o livro da lei. Josias agora ele já conhecia a palavra de Deus, ele já conhecia a vontade de Deus, mas ele não consulta a Deus.
E agora um dos diálogos mais trucados, um dos diálogos mais estranhos da Bíblia acontece. Porque Josias, ele entra na batalha, ele encontra o faraó, e aí o faraó, ele manda uma mensagem para Josias. E o faraó diz assim: Josias, eu não vou contra ti hoje, mas eu vou contra a casa que me faz guerra. E Deus disse que eu me apressasse. Cuida de não te opores a Deus para que Ele não te destrua. Vocês estão entendendo aqui o entrave desse diálogo? É porque você tem o rei de Judá, um rei que temeu a Deus, um rei que faz a vontade de Deus, um rei que é fiel a Deus. E agora do outro lado você tem o faraó. Vocês lembram da história dos israelitas com os faraós? Vocês lembram a luta que foi para Israel sair do Egito? Vocês lembram da teimosia do faraó em não obedecer a palavra de Deus, não se curvar à palavra de Deus, endurecendo o coração? E como que Deus, com mão forte, poderosa, livrou os israelitas, passando eles pelo meio do Mar Vermelho durante toda uma noite? Lembram disso? Agora, anos depois, o faraó novamente aparece no caminho de um líder de Israel. E ele diz assim: olha, Deus, ele pediu para eu entrar nessa guerra. E ele disse para você não ficar no meu caminho. Se você ficar no meu caminho, ele vai te destruir. E o rei Josias, então, não dando ouvidos às palavras que Deus lhe enviou por meio do faraó Neco, ele se disfarçou e entrou na guerra. Alguns dizem que, na verdade, o faraó estava blefando aqui. Deus não falou com o faraó, mas sim que era uma divindade comum, porque no texto, Deus aqui, né, o Senhor, é chamado de Elohim, que é um nome para divindade no hebraico, e não Ha-Elohim, sem um artigo, o Senhor. Outros dizem que o faraó tinha sonhado, ou ainda que realmente Deus havia falado com ele. Mas quando nós lemos o relato bíblico, o texto aqui diz que as palavras de Neco foram da parte de Deus. E logo na sequência diz que Josias ele saiu para pelejar com o faraó sem consultar ao Senhor. Ele se disfarça, vai para a guerra, e lá no meio da batalha, o rei Josias então, com todos os seus soldados, entrando na batalha sem consultar ao Senhor, alguém do outro lado, no exército inimigo, dispara uma flecha para o alto. A flecha corta o céu e desce. E quando a flecha ela desce, ela encontra a única brecha que tinha na armadura de Josias. E ela perfura o rei. Sabe? Existe uma flecha do inimigo para todos aqueles que são atraídos pela tentação de uma decisão precipitada e sem Deus. Josias, ele foi socorrido pelos seus servos, mas ele morreu antes de entrar em Jerusalém. Sabe, eu não sei qual dessas decisões de Jeremias mais impressionam você. Se é a primeira decisão de Josias, a decisão de ser diferente, se é a decisão de Josias de buscar a palavra de Deus, ter uma referência espiritual, ou se foi a decisão de Josias de entrar numa batalha sem consultar ao Senhor. Em cada uma dessas cenas, em cada uma dessas 3 cenas da vida de Josias, existe um chamado para nós. Talvez você precise se decidir a ser diferente. Talvez você precise se decidir a buscar a Deus, a buscar a palavra de Deus. Talvez você precise se decidir a entrar na batalha, ou enfrentar uma batalha com Deus, consultando a Deus. Sabe, Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade, quando ele resolveu fazer tudo diferente. E para mostrar como hoje nós podemos fazer diferentes a despeito da idade. Para mostrar como nós podemos fazer diferente de como Jesus Cristo, ele levanta Josias ainda nos nossos dias. Eu quero convidar uma desbravadora aqui, a pequena Laura. Ela tem uma mensagem do coração de Deus
para o seu coração. Oi, gente! Eu sou a Laura. Bem, eu tenho 12 anos. E às vezes eu penso, será que Deus pode usar alguém da minha idade? Mas quando eu leio sobre Josias, eu vejo que sim. Ele era até mais novo que eu, quando decidiu seguir a Deus de todo o coração. Ele não disse, vou esperar um pouco para obedecer. Ele começou ali mesmo, ainda sendo jovem. E hoje eu quero perguntar para você, e se Deus quiser fazer uma reforma na sua vida agora, você deixaria? Se Ele te mostrasse algumas coisas que você precisa mudar, teria coragem que nem Josias de mudar? Mesmo que vá contra a tradição e mesmo que seja diferente do que todos fazem? Bem, Deus não está esperando você ser perfeito. Ele está escolhendo você hoje para começar uma reforma onde ninguém está vendo, que é no terreno do seu coração. E agora, eu quero te fazer um convite. Se você entende que precisa entregar sua vida a Jesus, se consagrar de novo ou pela primeira vez, fique de pé onde está. Vamos, se levante, fique de pé. Se você quer dizer, Senhor, eu aceito ser o teu escolhido, aceito o chamado de Josias para fazer a diferença na minha família, na minha geração e na minha vida com o Senhor, isso aí, fique de pé, porque o chamado é real e o tempo é hoje. Essa é uma geração que se levanta. A Laurinha tem apenas 12 anos. Mas um posicionamento firme na palavra de Deus. A Laurinha, ela inspira pessoas da sua família, mas também pessoas da nossa comunidade, como eu. Sabe, hoje Deus, ele não procura gente perfeita. Ele procura corações dispostos a tomar uma decisão correta, ao lado da verdade, ao lado dele. Nós vamos cantar um louvor, mas dessa vez eu gostaria de fazer uma oração, aproveitar todo esse momento, esse clima, para fazer um convite especial a você que precisa tomar uma decisão. Não é sobre idade, é sobre o ponto definitivo da vida em que você está. Não é sobre contexto de vida, é sobre resolução, decisão do coração, é sobre refletir, pensar, se posicionar, ser diferente. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós precisamos tomar uma decisão firme, resoluta ao seu lado constantemente. Mas tem pessoas aqui, especialmente num ponto da vida em que precisam tomar uma séria decisão entre fazer o que sente e fazer o que é correto. Há pessoas aqui num ponto agora da vida em que precisam tomar decisões sérias. Ou se deixam levar pela tradição, por tudo aquilo que viram, pelo contexto em que foram criados. Ou se levantam tomando uma postura diferente, de acordo com a tua palavra, de acordo com o que o teu Santo Espírito tem ecoado no seu coração. Ó Deus, usa cada momento, cada circunstância, cada palavra dessa mensagem para ficar
ecoando na mente desta pessoa e que este agora seja um momento, ponto de decisão em vidas, em escolha, que estão para além deste dia, que estão para além dessa mensagem. O Senhor vem a nós por nos amar. Nós vamos ao Senhor para nos entregar. Que a letra dessa canção esteja no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ele me encontrou.
Senhor Deus, nós precisamos tomar importantes decisões na vida. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra fale alto ao nosso coração, continue retumbando na nossa mente. Abençoe toda essa geração de jovens, de juvenis que se levantam para fazer a diferença na sua geração e para além dela. Que a graça de Jesus, que o Teu amor e a comunhão do Espírito Santo seja presente com cada um de nós, por Cristo Jesus. Amém. Esta é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.